bestificação dos povos, né? As lives anteriores dessa série, né, foram a primeira sobre anarquismo, não é nem de esquerda nem de direita, né? E a segunda foi sobre o tema educação hierárquica versus educação anti-hierárquica. E como eu falei anteriormente, estamos fechando essa série, né, sobre essa grande temática da cultura e imaginário com essa discussão de hoje sobre a bestificação do povo, né? Processos, né, que fazem parte, na verdade, da gestão de populações, né? Não é algo recente, não é algo novo, né? É uma guerra que se dá sem armas propriamente, né? Mas que se dá no nível da conquista, do imaginário, de uma formatação, vamos dizer assim, né? Do pensamento, do que passa pela cabeça das pessoas em geral. Um trabalho sistemático, planejado, em alguns gabinetes, né? das, dos segmentos dirigentes nessa direção, né? Fuzis, essas coisas, armas bacteriológicas e tudo mais, né? Para além disso, né, tem esse aspecto, né, dessa guerra que tem a ver com informação, com contra-informação, com infiltração e difusão de uma desinteligência. Né? Então, assim, nesse momento histórico que estamos vivendo, né, desse processo de expansão do domínio colonizador, iniciado por aqui em 1500, né, e não teve nenhum momento de trégua, né, houve sim um momento de uma possível trinca, né, ali quando os anarquistas tinham uma presença mais articulada e vigorosa, né, que deixou marcas no imaginário coletivo, né, e na mudança de valores medievais da sociedade brasileira, né, para algo mais generoso, mais aberto, mais respeitoso, né, que no meio desse complexo processo, né, histórico, social, político, econômico, né, conseguiu se estabelecer e provocar um deslocamento daquele imaginário mais medieval, né, e o movimento anarquista foi uma expressão dos setores produ dos produtores, dos trabalhadores, né, que a gente pode recuperar na própria história, né, vendo desde Palmares, a cabanagem, quebra-quilos, pau de colher, canudos, enfim, né, uma série de reações localizadas pontualmente, né, mas a revolta dos malês, enfim, né, que marcam, né, não uma unanimidade nesse projeto colonizador, né, mas reações, né, e resistências com vibrações diferentes, mas de qualquer maneira contestadoras. Né. O movimento anarquista ele se forma, né, dentro dessa tradição, assim, né, como uma expressão mais articulada, né, assim, e até mesmo, né, o processo, né, um processo histórico, né, de incrementação dessa luta, né, e efetivamente foi um momento em que o projeto de expansão colonialista europeu por aqui, né, ele entrou em xeque, né? E não foi só no Brasil, foi no mundo todo, enfim. Isso seria um tema para outra conversa, né? Mas eu queria pontuar só, né,
a diferença que os anarquistas fizeram. Né? As ideias que temos hoje de respeito às particularidades, né? Respeito à mulher, à criança, às pessoas, de um modo geral, independente da cor da pele, da genitália, né? Da região que nasce. Essas ideias, né, elas não eram existentes, né, antes dos anarquistas. Né? Havia nichos assim, pontuais, né, mas o modelão mais abrangente, que envolvia os segmentos sociais, era o medieval, né, cristão, católico, né, obscurantista, né, destinando a mulher para um lugar subalterno, enfim, pessoas de pele escura, crianças, uso da violência, do castigo, da tortura, enfim, da exploração, tudo isso é a fonte, né? É a sociedade medieval, leia-se religiosa cristã, né? E o que alterou isso foi a presença dos anarquistas, como que catalisando, né? Expressões do mundo das sociedades indígenas do Brasil, os imigrantes europeus que vieram para cá também, né, na circulação de corpos e ideias, né, comunidades quilombolas, enfim, né, ali houve um adensamento desse ímpeto de protesto, né, contra o domínio, contra a exploração, contra o abuso, né, contra o obscurantismo até. Né? Então, houve, com os anarquistas, foi deixado essa contribuição, né, funda, né, que não é efetivamente, né, aí que entra, né, pensando nessa bestificação do povo, né, aqui entra o momento de pensarmos como se deu, né, esse apagamento, né, da memória coletiva, né, de como no Brasil, né, e no mundo, mas no Brasil em particular, né, a inexistência desse imaginário aconteceu. Né? Bom, é aí, né, que entra novamente, né, articulado como parte, um aspecto inerente a, a uma guerra, né? Esse controle, domínio do imaginário, né? Do imaginário social, do imaginário coletivo, fazendo com que habitem nesse imaginário, né, nesse sentido, né, apenas referenciais convergentes, favoráveis com os projetos de dominação, né, e instauração através da naturalização, né, de uma sociabilidade autoritária. Né. Isso se deu no Brasil, é um exemplo bastante à mão, né, para pensarmos como chegamos a esse ponto de estarmos aqui em 2025, né, tendo que ver nos meios de comunicação, né, o microfone aberto, né, para ouvir terraplanistas, né, e coisas assim. Né, porque não abre o microfone e as telas para quem tem o que dizer. Né? É a velha política do pão e circo, né, como parte também de domínio. Né? A difusão, né, de uma mentalidade reduzida, restrita, elementar, né, básica, é parte desse processo, né, de manutenção, né, do obscurantismo medieval sob outras roupagens, né, e que a gente tem visto bem, né, como isso se dá nesse ponto que chegamos na experiência histórica mais recente, né, de uma polarização da sociedade. Né? O entendimento dos trabalhadores anarquistas de como o espaço escolar ele era disputado, né, entre a igreja e o Estado. Né? E o Estado finda, né, na instalação da República no Brasil, tudo mais, finda criando isso que a gente conhece hoje e até naturaliza. Né? Ninguém, assim, no geral, eu digo ninguém assim, pensando particularmente estudiosos, pesquisadores do campo da educação, no geral, né, estão
sintonizados com o projeto de uma escola nacional criada nos anos 40, assim, bem no finalzinho da era Vargas, né? No começo dos anos 40, no Estado Novo, né? Pelo ideólogo de Vargas, né? Francisco Campos. Né? Nesse livro aqui, O Estado Nacional, de Francisco Campos, né? Foi publicado primeiro. Essa aqui é uma edição do Senado. Tem um PDF também na internet, né? Onde Francisco Campos coloca o projeto de criação de uma escola nacional. Não havia, né? Uma escola nacional. Nesse livro aí, assim, a gente encontra o momento, né? E condensado desse texto, né? Aquilo que os setores dirigentes, né? Estavam urdindo, né? Quanto a uma formulação de uma sociabilidade autoritária, né? Eu lembro que ali, até os anos 30 mesmo, né, a gente tem a presença dos anarquistas muito forte. Né? Tentam apagar, né? Tentam apagar, sabe? E teriam um pleno êxito se não houvessem pesquisas atuais recuperando, né, a presença e a importância dos anarquistas. Né? Eu vi que tinha aí num site marxista, não me lembro agora, depois eu posso recuperar isso, mas isso não importa, né? Falando da luta antifascista. Eram as aulas que eram chamados vários pesquisadores. Né? Aí tu acredita, cara, não, eu digo, eu vou ver isso aí. Tu acredita, cara, os caras colocaram a luta antifascista lá nos anos 30 como tendo sido criação dos marxistas, bicho. Não fizeram nenhuma referência à plebe, ao maior jornal operário anarquista do Brasil, que chegou a ser diário em algumas ocasiões. Né? Ele foi mensal, quinzenal, semanal e chegou a ser diário também. Né? Um documento histórico, né? E também, né, uma prova, né, de como havia uma produção do conhecimento. Não era só um jornal noticioso ou denuncioso, não. Havia uma discussão, uma reflexão. Era uma outra coisa, né? Do jornal como a gente conhece hoje. Né? Aí pronto, os caras não falaram da plebe, aí falaram em um jornal, O Homem Livre, né? Que não tinha essa expressão, esse jornal, O Homem Livre, não tinha essa visibilidade. Até ele houve, né, mas era pequenininho, foi ali, destacaram desse jornal apenas os marxistas, né, não tem, né, figura como Mário Ferreira dos Santos, eles não falaram. Né, para você ver, né, como, em relação aos anarquistas, a gente encontra uma honestidade intelectual e dando a entender que a Batalha da Sé, né, foi obra exclusiva dos, ou assim, né, falavam rapidamente dos anarquistas, mas assim, né, feito gato em brasa. Né. A Batalha da Sé, inclusive, né, junto com o momento dos anos 30, em que na plebe registra a movimentação dos anarquistas em refundar a Confederação Operária Brasileira. Confederação Operária Brasileira, o que é isso? Né? O pessoal vai dizer. Né? Pois é, também apagaram da presença importante a Confederação Operária Brasileira, com seus 3 congressos nacionais, a promoção de um congresso internacional, né, pela paz de 1915, e o Congresso Anarquista Sul-Americano também em 1915. Né? Isso não existe. Né? Então, a Batalha da Sé, né, houve tiroteio, houve morte, e foi o fim político dos integralistas. Né? Na verdade, a Batalha da Sé, junto com a cogitação da criação da Confederação Operária Brasileira, para mim, tem uns elementos aí para a gente pensar o recrudescimento do período da Era Vargas, né? E a instauração do Estado Novo. Muito, muito mais importante foi a Batalha da Sé e o bafejo de criação, né? O bafejo nesse sentido, né? As conversas de criação da recriação da COB, né? Muito mais do que a intentona comunista, né? Em 1935 para o Estado Novo, né? Mas aí justamente eles não vão colocar isso no livro de história, né? Então você abre aí
a era, na era Vargas, né, o Estado Novo, de 1937 a 45, mas para os trabalhadores anarquistas, né, antes de 37 começou, né, o arregaço em cima dos trabalhadores, né, com trabalhadores desaparecendo mesmo, uma repressão brutal. Né? E aí, dentro do Estado Novo, Francisco Campos elabora, né, então é criado o Ministério da Educação, né, e o projeto de criação de uma escola nacional, né, que foi exatamente para instaurar uma instituição, né, formando as gerações a seguir. Então, as gerações nascidas a partir da década de 40, né, que foram passando pela escola, e ao mesmo tempo, conforme as décadas foram avançando, né, a escolarização foi tomando conta de várias áreas, não só do espaço escolar propriamente dito, convencionalmente entendido, né, mas pronto, hoje a gente tem escola de balé, de pivitor, de bicicleta, de natação, escola de futebol, ler parkour, tem escola para tudo, né? Com os procedimentos de escolarização, né? Assim, afinados, né? Sintonizados. Né? Então, a escolarização, né? Essa escola oficial nacional criada nos anos 40, a partir de então, as mudanças que têm acontecido dentro desse espaço escolar são variações de um mesmo tema. Né? Não, finda-se não colocando em questão essa escolarização, ela é vista como, essa escola, melhor dizendo, a escola oficial, ela é vista como algo natural, e não se discute. Né? Por exemplo, fala-se muito da pedagogia do oprimido, né? Mas não se fala da opressão da pedagogia, por exemplo, dessa pedagogia oficial, né? Não se considera. É sempre uma busca de reconduzir as crianças e adolescentes refratárias, recalcitrantes, resistentes, né? Obtusas a esse processo escolar, né, como sendo alvo de medicalização, de cura, de recondução a uma normalidade que é aceitar, né, o seu lugar subalterno, né, submisso e coagido, né, dentro do espaço escolar, né, levando essa criança, né, a se adaptar, né, assim que se diz nos textos oficiais, né, como a BNCC, por exemplo, né, ao mundo do trabalho e ao exercício da cidadania, né? Sem colocar em questão esse mundo do trabalho e nessa concepção de cidadania que está em andamento aí, né? Que se reduz ao comparecimento às urnas eleitorais de tempos em tempos. Né? E o mundo do trabalho é o seu lugar subalterno. Né? É o sonho, né? Não só desde Augusto Conte, né? E o seu maior seguidor, do Jaime, né? Como se você remeter à fonte matricial da modernidade, né? Que é a Bíblia, por exemplo, né? A cristandade, o medievo, né? É o sonho, né? Ali, de que a escravização seja voluntária, seja desejada por aqueles que são o alvo seletivo, né, desse processo de opressão e de exploração. Está lá, né, no texto sagrado, a naturalização da escravização, né, e até no livro de Êxodo, né, a referência ao ritual da furação da orelha, né, como um indicativo de um escravizado cujo desejo era voluntariamente permanecer nessa condição toda a vida. Né? Esse é o grande som, né? Que aí foi tomando formas diferentes e dentro dos diferentes projetos de modernidade autoritária, né? Eles se encontram nesse mesmo anseio, né? Desejo, né? De uma voluntária subalternização, de um empenho, de um entusiasmo, né? E com esse assujeitamento, né? E também uma incrementação desse processo. Né? E é isso, por exemplo, que a gente vê na BNCC. Eu discuto no livro Educação Anarquista, Amplitude e Radicalidade, questões nessa direção que eu estou falando. Né? E é porque eu e o Vantier, a gente não tinha pensado, nem combinado, né, algo nesse ponto. Né? Foi uma casualidade objetiva, né? Tínhamos pensado nesse tema, né?
há um tempo, né? E a ocasião do lançamento desse livro. Né? Eu vou destacar do livro de Francisco Campos, só para dar uma amostra, né, de como esse livro de Francisco Campos, O Estado Nacional, como eu disse, teve uma primeira edição um pouco mais modesta, fininha, né, tipo um livreto, em 1938, e em 1940 ele faz uma segunda edição mais volumosa, né, com os discursos dele, essas coisas todas. Né? Com o livro original e outras falas, discursos na Assembleia, enfim. Né? O que Francisco Campos fala, né, é em criar um Estado totalitário. É um livro que diz diretamente que o objetivo era criar um Estado totalitário, uma sociedade totalitária, onde todo mundo obedece ao chefe e tudo mais. Né? Assim, é um livro sem maquiagens, direto. Eu recomendo a leitura, para a gente até entender nosso tempo atual. Ele diz assim, em certa altura, ele começa a falar: o que o Estado totalitário realiza é, mediante o emprego da violência, que não obedece, como nos Estados democráticos, a métodos jurídicos, nem a atenuação feminina da chincana forense. Isso é o que o Estado realiza, é a eliminação das formas exteriores ou ostensivas da tensão política. Há, porém, elementos refratários a qualquer processo de integração política. No Estado totalitário, se desaparecem as formas atuais do conflito político, as formas potenciais aumentam, contudo, de intensidade. Daí a necessidade de trazer as massas em estado permanente de excitação, de maneira a tornar possível, a todo momento, a sua passagem do estado latente de violência ao emprego efetivo da força contra as tentativas de quebrar a unidade do comando político. Aqui, assim, dá para ver, ele está conversando com os anarquistas aqui. E mais abaixo, isso fica também novamente colocado. Né? Os anarquistas tinham visibilidade, né? Tinham presença, né? Impacto, né? Sobretudo nas reflexões e nas atuações também. Ora, prosseguindo, ora, não é em vão que se libertam, em tão grande escala, as reservas de violência por tanto tempo acumuladas na alma coletiva. Estas reservas, que não podem ser restituídas ao estado de nação, têm de ser permanentemente utilizadas. De onde o fato do Estado totalitário ou nacional tender a derivar o estado de tensão interna para um estado de tensão internacional, que é uma política que a gente conhece bem, por exemplo, né, quando você cria um inimigo internacional, por exemplo, pensando nos países, né, como apazigua internamente e arestas ou questionamentos são esquecidos em nome desse combate ao inimigo externo. A gente viu isso bem, né? Depois, por exemplo, do 11 de setembro, né, quando o governo Bush estava sob ameaça de cair, com acusações de fraude e tudo mais, impopularidade, lembram bem? E como o 11 de setembro deu a ocasião, né, para tudo isso mudar. Né? E esse inimigo perigosíssimo, que tinha armas químicas, não sei o quê, né? Estaria ameaçando, né, os Estados Unidos, e todo mundo esqueceu das coisas. Né? E novamente as coisas estão se colocando também nessa direção. Né? Aqui, quando está Francisco Campos, né, diz como a criação desse inimigo externo, né, um fator existe em função, né, desse domínio interno. Mas é uma lógica polar, como ele vai dizer mais adiante ao falar da constelação polar, né, que ela, como que, né, vai se desenvolvendo, né, em perspectiva. Né? Então, o nacional e o nacional, essa lógica polar se estabelece. E dentro, nacionalmente, mantém-se essa polarização no nós e eles. Né? Como a gente está vendo, né? Nós e eles, né? Nós contra eles, a gente está bem nesse momento. Né?
a sociedade brasileira polarizada, né? Essas forças elementares que os juristas pretendem fascinar, não com a máscara de Medusa, com que os Césares paralisam um inconsciente coletivo em que se desencadeou o estado de violência pela hipnose do medo ou do terror, mas como sortilégio de fórmulas ou de cerimônias já destituídas de qualquer significação ou substância. O processo político, assim o nacional como o internacional, vejam bem, tem por medula uma constelação polar, ou uma constelação em que existem, ao menos em estado virtual, dois campos nitidamente separados por uma linha ou uma zona de tensão. Esta constelação pode, em determinados momentos, apresentar um estado de tensão atenuada, quando os conflitos que constituem o seu conteúdo não se armam entre termos extremos ou polares. Né? Então, a constelação polar, né, essa polarização da sociedade, né, ela também acontece dentro de um país, né, e ela pode também, como que num caleidoscópio, né, ir se fragmentando também polarmente. Então, se você pensar no país, essa polarização, melhor dizendo, né, ela sendo instaurada, né, ela não elimina uma replicação dessa dinâmica polarizada em regiões, em estado, numa cidade, né, e por aí vai. Olha aí o que ele diz em seguida só. Há, no entanto, no processo político, um estado latente de violência que pode resolver-se em estado de agressão atual. Essa passagem do estado latente ao estado atual de violência, que é uma possibilidade imanente ao processo político, ele está falando do processo político institucional, partidário, né? Entendamos. Né? É o que se verifica com frequência em certas democracias, em que, ao julgamento de Deus das eleições, se segue, com espantosa regularidade, o julgamento de Deus das revoluções. Campos era de extrema direita, né? Ele criticava os liberais mais democratas, né? Achando eles meio frouxos e vacilão, né? Ele entendia que assim era eles que tinham que dizer como é que era e quem estiver na frente passava o rodo e o compressor, sabe, sai da frente, né? Ele era de extrema direita, vamos dizer assim, para usar um vocabulário que possamos entender hoje. Né? Toda integração política, por mais ininteligível que seja o seu processo, é sempre uma tentativa de racionalização do irracional. Olha só. Né? O irracional, porém, contém elementos absolutamente refratários a todos os processos de racionalização. Quer dizer, ele vai chegar nesse ponto, né? O irracional ele pode ser urdido, ele pode ser construído intencionalmente, planejadamente, né? Mas há coisas ali nesse campo do racional em que o racional não captura ou não alcança. Não é? Olha o que ele está falando. Né? Ora, o processo político definido pela constelação polar é eminentemente do domínio do irracional ou do ininteligível. E isso alcança as duas partes da constelação polar, tá bom? E assim, é interessante que cada um dos polos se pensa razoável, né? Racional, e acusa o outro da ausência, né? Da racionalidade ou de algo inteligível. Né? Os dois se veem assim, e o sentimento de quem integra um dos dois polos em relação ao outro, né? Assim, é de uma certeza absoluta, né? De ser possuidor de algo razoável, racional, e o outro desprovido dessa racionalidade. Né? É interessante. Isso dá o que a gente pensar, né? Sobre nossos tempos. Né? E até assim, um ponto como fica um tanto quanto desafiador, né? Quando se é um dissidente, né? Porque para essa lógica polarizada, a dissidência ela é acusada pelos dois polos, né?
ela é vista com desconfiança pelos dois povos, né? Então, quem é dissidente, né, na verdade, né, causa mais temor, né, por ser mais destruidor, né, dessa polarização. São os estigmatizados como neném, né? Na, na Não, internet, né? estigmatizados, né? Que eu já ouvi do Como nem... neném, eu já ouvi de neném como sendo a geração neném, que nem estuda nem trabalha. É esses neném, é? Não, mas também usam esse termo de forma pejorativa nas discussões políticas aí para com relação a quem não se alinha com nenhum dos dois lados da polaridade política. Chama- Ah, não, eu tinha ouvido neném em relação a uma geração que tem essas coisas meio americanas, né, de estadunidense, É, de ficar categorizando geração Y, isso, Z, essas coisas, né, etaristas aí. sim. Aí fala, a geração Z é a geração neném, que nem trabalha, nem estuda, essas coisas assim. Chamam também dos isentões, né? Tem vários epítetos aí, né? Que usam para estigmatizar e desmoralizar, né? Procurar fazer isso, né? Mas É, veja que aqui no texto de Francisco Campos, né, isso está muito bem pensado, né? Ele está mostrando isso aqui. Né? Olha como ele prossegue aqui. Não é possível nenhuma integração política total enquanto o homem, definido por si mesmo como animal racional, conservar e defender, como vem fazendo com crescente veemência. Ele está falando dos anarquistas, cara. Os anarquistas é que faziam isso. E, aliás, tem um texto de Florentino de Carvalho dos anos 30 em que ele faz essa referência, né? Uma referência assim. É um texto anterior ao de Francisco Campos. E Florentino era muito conhecido, assim, os textos dele. Aliás, não era nem por ser Florentino, era que ele publicou na Plebe e publicou com iniciais de pseudônimo. Então não se sabia que era de Florentino, mas no jornal A Plebe, né? Então ele diz assim, ó, não é possível nenhuma integração política, né? Não é possível uma sociedade totalitária, não é possível o domínio, enquanto as pessoas se perceberem como razoáveis, racionais, né? E defenderem o pensamento livre, né? Não só o pensamento livre, né? Como o exercício da reflexão a partir de uma abordagem cética, né? Iconoclasta, vamos dizer assim. Ele diz, né? Como não é possível nenhuma integração política total enquanto o homem conservar e defender o seu patrimônio hereditário, que é uma alusão, né, à desobediência lá do Jardim do Éden, né, ao as figuras dessa narrativa mitológica, né, lançarem mão do fruto do conhecimento. Tá? Então, o pensando uso assim, da capacidade de, o exercício da capacidade de pensar autonomamente, né? De forma por si mesmo, né? isso, né? E, assim, mas como eu estava dizendo, esse patrimônio hereditário, né, é uma alusão a, ao mito do Jardim do Éden, né, em que a desobediência, né, que a teologia cristã condena a desobediência, né, como sendo um dos primeiros pecados, né, enfim, né, e ter comido o fruto da árvore proibida, que era a árvore do conhecimento. O que significa dizer que a divindade não queria o ser humano inteligente, né? Queria uma besta de carga, né? E isso se replica ao longo do texto bíblico. E, assim, a Bíblia é uma coisa que tem também expressões contraditórias, né? Mas dirigida para as multidões, né? Era essa ideia de um desejo de ser uma besta de carga, né? É tanto que uma das coisas uma das dos versículos da bem-aventurança lá em Mateus, né? Atribuído à figura de Jesus, né? Diz assim, né? Bem-aventurados os pobres de espírito. Né? Os pobres de espírito eram as pessoas que tinham uma inteligência limitada, né? Limitadíssima, né? E era disso que ele estava falando, né?
dos pobres de espírito. O que é pobre de espírito? Que não tem, né, tino, né, critério, nem capacidade de raciocínio mais aguda, né, que é bastante limitado. Né? Então é algo que atravessa, né? Pensando na bestificação do povo, né? Tem essa proveniência do sagrado, né?